Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, em primeiro lugar, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Convido os amados irmãos que venham abrir as nossas Bíblias Sagradas no livro de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19 e o versículo 20, 18, 19 e 20. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus. E depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Agora vamos ler primeiro Mateus, capítulo 28, versículo 18 e o versículo 19 e o versículo 20. Este culto é um culto de missão, né? E isto aqui é o IDES de Jesus. É a missão que ele nos entregou em cima da face da terra. Quero dizer para os amados irmãos que eu não sou, quem sabe, aquele pregador que às vezes vocês estão esperando, mas eu sou aquele que certamente Deus o chamou, que Deus enviou. Aleluia. E quero agradecer esse convite, né, da minha sobrinha. Eu estou aqui almoçando, mas eles aqui, e de repente ela me convidou e eu falei, olha, depois eu te falo. Aí depois eu fui aqui, que é a minha casa aqui na frente, né, aqui onde eu fico algumas horas, e depois ia para, eu fico ali também na casa de Tauba, né, e eu pedi a Deus, aquilo que você falou aqui, Espírito Santo, não foi você que falou. Aleluia. Aleluia. Eu cheguei ali e eu disse, meu Deus, eu quero assim. Eu quero assim, eu quero que você faça me lembrar que agora a mensagem que eu tenho de entregar lá. Aleluia, Jesus. Irmãos, e esses 3 versículos, Aleluia, e esse versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E de repente eu comecei a pensar, misericórdia. O que eu vou falar sobre isso? Eu podia estar ministrando a respeito de cura, bênçãos, né, de outras coisas, né? Mas foi isso aqui. Foi isso aqui. Amém, amém, irmão? Todos encontraram? Amém. Aleluia, Deus. Vamos ler. Eu não sei se a Bíblia de vocês é a mesma, a tradição da minha, mas a minha diz assim: e então Jesus chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos o povo do mundo e faça que sejam os meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Os irmãos, pode procurar, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Todos encontraram, irmãos? Amém. Amém. Que diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Aleluia, Deus. Vamos repetir? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, no lugar mais distante da terra, ou que seja, no fim do mundo. Amém? Podemos sentar, irmãos. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, receber uma missão, um IDES de Deus, às vezes não é fácil. Às vezes as pessoas que já receberam, que já ouviram a própria voz de Deus, assim como Moisés, né? Um
um homem letrado, estudado, sabia falar vários idiomas, né? E Aleluia, meu de Deus. repente, quando Deus chamou ele para ele tirar aquele povo lá do Egito, e ele começou a falar: Senhor, eles não vão acreditar. A tendência do homem é querer dar desculpa, querer ter alguma desculpa. Aleluia, Ele disse: Senhor, olha, eles não vão acreditar. E ele disse: o que é que eu vou falar para você? Qual é o nome? Eles vão perguntar: como é o nome desse Deus? Eu sou. Então, diga assim para eles: eu sou. E ele começou a gaguejar daqui e daquela. Ele disse, aí chega a ponto de ele dizer assim: Moisés, o que é que tu tens na mão? Ele diz: um cajado. Então lança ele na terra. E ele lançou. E o cajado se transformou em uma serpente. Aleluia, Deus. Aleluia. E Moisés começou a se desviar dele com medo. E ele disse: baixa, pega pela cauda. E Moisés pegou pela cauda. E o cajado, e a cobra se transformou em cajado. Ele disse: olha, agora coloca a tua mão no peito. E ele colocou. Agora tira. Quando ele tirou, a mão dele estava leprosa. E ele disse: agora coloca mais uma vez. Deus disse: coloca mais uma vez. E ele colocou. Agora tira. E quando ele tirou, a mão estava sã. Estava sã, como a carne dele. Então, amados irmãos, mas o homem sente dificuldade de fazer o ide de Jesus, de fazer a missão de Deus. Vem aquele pavor, vem aquele medo. É o inimigo que faz isso, né? Pessoas que têm medo de receber uma oportunidade para dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus nos salvou, que Jesus pode salvar, que Jesus, meus irmãos, olha essa chuva que Deus mandou, olha agora, hoje durante o dia, aquele vento gostoso, aquela chuva boa. Sem a chuva, irmãos, nós não teria vida. Há poucos dias aqui, um calorão que a gente não sabia, era insuportável, a gente não sabia o que fazer. Ia tantas vezes no banheiro tomar banho, saía e estava suado. Agora você imagina, irmãos, o que eles estão falando por aí, que e vai vir um aquecimento global a mais do que o que já está. E aí o que será de nós? Se não for Deus, se nós não clamarmos a Deus, o Deus que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então, amados irmãos, eu acredito que o que Deus me colocou, o que Deus vai colocar aqui na minha boca para falar o que Ele colocou no meu coração, e eu acredito que não é diferente do que vocês já ouviram. É a palavra de Deus. Até porque quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no livro, ou que seja nas cartas de apóstolo Paulo aos Galatenses, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: olha, embora Deus são anjos do céu, que vier aqui anunciar um outro evangelho diferente do que nós temos anunciado, que seja, como é o nome da palavra? Isso significa maldito, que seja amaldiçoado. E então, irmão, agora você imagina, e eu aqui vindo pregar um outro evangelho diferente. Meu Deus. Oh, aleluia. Imagina a irmã vir louvar a Deus aqui com um hino que não tem nada a ver, ou com um palavrão que não tem nada a ver. Que hino maravilhoso, que hino inspirado, irmão, que me fez descer lágrimas. Aleluia. Então, amados, tem pessoas que vão para o culto e diz assim: olha, Deus não falou comigo. Eu só acredito que Deus fala comigo se o irmão se levantar e fala no mistério e vir de lá para cá e falar com ele. Sim, Deus faz assim também, mas Deus também fala através do hino e através da palavra. Aleluia. Através do hino e através da palavra de Deus. Se nós estivermos atentos para a palavra de Deus. Nós vimos aqui a leitura lida na abertura do culto aqui que o Alisson leu, em Lucas no capítulo 10, e nós vimos aqui, se ele tivesse ido até o 20,
Nós poderíamos ver ali que Jesus ali falando assim, olha, quando aqueles 70 discípulos chegaram muito alegres, dizendo, olha, nós estamos alegres, Senhor, até porque quando a gente mandava o espírito mal sair, ele saía mesmo das pessoas, não tinha conversa não, e eles ficaram muito alegres, estavam tudo alegre, uma alegria imensa, e de repente Jesus olha para ele e diz assim, olha, não alegrai só porque o espírito mal lhe obedece, mas sim porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia, Deus. A partir do momento que nós anunciamos a palavra de Deus, a partir do momento que nós pregamos a palavra de Deus, você já está livre. Você não é quem prega que vai ganhar alma, não. Sim, é a minha missão, é a missão dos nossos irmãos, é o culto de missão, de pregar a palavra de Deus. Mas se você abrir a sua Bíblia Sagrada, ainda no livro de João Evangelista, no capítulo 14, aleluia, e no versículo 8, aleluia. Glórias ao teu nome. Perdão, João Evangelista, no capítulo 16 e no versículo 8. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus falava ali para os seus discípulos que ele tinha que ir para o céu, que ele tinha que ir para perto do Pai, porque se ele não fosse, ele não ia enviar o Consolador. É verdade. Agora o versículo 8 ali está dizendo assim, olha, mas quando ele vier, ele vai converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que não sou eu que converto o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. O meu dever é pregar a palavra de Deus. O seu dever é pregar a palavra de Deus. Aí não importa se alguém aceitou, se ninguém aceitou, mas o seu dever é anunciar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, e não é diferente do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 10 diz assim, olha, com a boca se crê, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Como que eu vou, irmão, confessar, eu dizer, olha, eu quero ser salvo, se não tem ninguém que prega a palavra de Deus? Observe o que ele falou no versículo 17 ainda do capítulo 10 aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário, irmão, que você tenha coragem. É necessário que você diga, olha, eu estou pronto para entrar nessa missão de pregar, ganhar alma para Jesus. Não é você, aleluia, não é você que vai converter, mas é o Espírito Santo de Deus que vai converter o homem do pecado, da justiça e dos juízes. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Irmã, Deus. um pouquinho de água para mim, irmão. Nem eu. Tem? Oh, Deus, não acredito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Aí nós vimos aqui, conforme nós lemos Mateus 28, aleluia, versículo 19, a seguir, ele disse assim, olha, portanto, vão a todo o povo do mundo e faça que sejas meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Misericórdia, irmão. Aleluia, Esses dias eu tenho tossido muito, irmão. Às vezes, um dia para trás, eu não sei por que ainda estou tossindo, né? Então, irmãos, Deus. mas nós aprendemos aqui no último versículo que nós lemos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8, que diz, portanto, quando o Espírito Santo vier sobre, o que é sobre? Vier descer sobre a cabeça, sobre vocês receberão poder. Aleluia, meu Deus. E aí depois que a pessoa recebe o poder, ele diz, olha,
vocês serão meus testemunhos aqui em Jerusalém. Onde é Jerusalém? É a igreja que você congrega. Aleluia. Aonde você congrega? A Jerusalém, você tem que dar testemunho primeiro aqui, aí depois ali, e depois acolá, aí até nos confins. Né? Nos confins você está pronto. Mas é o Espírito Santo, irmão. Além de ele converter as pessoas, é ele quem te dá força. É Ele quem te leva. Foi Ele quem levou o nosso Senhor Jesus até o deserto. Foi o Espírito Santo, não foi o diabo. Ele levou para ele ser tentado por quem? Pelo diabo, né? Ele levou para ele ser tentado pelo diabo. Então eu fico observando ali, quando ele olhou para Jesus, o diabo olha para Jesus e vê o que é que ele estava precisando. Ele conhece, irmão, ele sabe a tua necessidade. Ele diz assim: olha, eu vou atacar ali. Olha, ele está com fome. Ele está com fome. Aí agora ele chega perto de Jesus. Como ele chegou perto de Jesus, ele chega perto de mim, ele chega perto de você, né? E diz: olha, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão e coma. Então, amados irmãos, observe. Aleluia, meu Jesus disse assim, conforme está escrito em Mateus no capítulo 4, aleluia, e o versículo 4: nem só de pães viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas a Bíblia diz que o inimigo também leva Jesus a Jerusalém e coloca na parte mais alta do templo e diz: olha, se tu és filho... E é importante, irmãos, é porque eu não estou citando versículo, mas se você olhar no Salmo 91, versículo 11, versículo 2, foi o diabo que citou isso aí para Jesus. Ele disse: olha, se tu és filho de Deus, lança daqui de cima para baixo, porque está escrito no Salmo 91, versículo 11, versículo 12, que Deus mandará os seus anjos e eles vão cuidar de você para que nem mesmo os seus pés sejam feridos pelas pedras. Irmãos, observe. E agora Jesus disse: ei, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, não tentará o Senhor, o seu Deus. Aí agora ele leva ele, observe que agora ele não se conforma, leva ele para um monte muito alto. Agora ele está lá no alto, e aí ele começa a mostrar os encantos da terra, as belezas, aquilo que encanta o homem, irmãos, né? É aquilo, o que é que te encanta? Qual é a beleza que esse mundo te chama a atenção? O que ele te encanta? Qual é os prazeres? Qual é os prazeres que ele te dá? Então o inimigo começou a mostrar e disse: olha, eu te darei tudo isso aí, se você se prostrar nos meus pés e me adorar. E você sabia que ele foi expulso, foi pela palavra de Deus, foi com a palavra de Deus, foi. Ele disse assim: olha, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 13 está escrito: vai embora, Satanás, adore simplesmente a Deus. Nós devemos adorar a Deus e não obedecer Satanás, não. Mas nesse mundo, por onde nós andarmos, por onde nós passar, irmão, nós vamos encontrar isso aí, irmão: a tentação, mas o mais importante, que o nosso Deus recebeu todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder nos céus e na terra. Se você crê, amado irmão, Deus opera na tua vida, assim como Ele operou na minha vida, aleluia, assim como Ele operou na minha vida. Quanto tempo fui crente aqui em Nova Esperança, no São João Batista, ali dirigente muitos anos de igreja, e então, amados irmãos, mas quantos e quantas vezes eu ficava pensando: meu Deus, porque o Senhor deixa acontecer isso comigo, porque o Senhor deixa acontecer isso no meio da minha família. E o que o crente deve fazer? Orar, dobrar o joelho, clamar a Deus, orar. Eu fico me lembrando
Certo dia, Louvado seja ali em São João Batista, Deus, aleluia. eu trabalhava, todo tempo trabalhei de roça, cuidando de gado, cuidando aí o tal, esse Raimundo aí, eu também sou Raimundo, nós fomos criados juntos, ele conhece a minha vida, eu conheço a vida dele. E então, amados irmãos, ali eu trabalhava, ali tirando uma semente de capim, cheguei em casa, eu me lembro que olhei na hora do almoço, olhei para a face da minha esposa, que essa daí eu vi ela derramando lágrima. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Bem na hora da minha refeição, e eu peguei, olhei assim para ela e falei, não, o que está acontecendo? Ela disse, não, depois eu te conto. Aleluia. Não, vai contar logo, conta logo. Aleluia. Então, irmão, mas ali eu comi assim mesmo, né? Acabei de almoçar, ela me contou a história, a nossa filha. Aleluia. A nossa filha está pegando, lá em Brasília, pegando, sei lá, estilete, cortando os braços, cortando fazendo corte nas pernas, querendo se matar. E aí eu fiquei pensando, fui para cá, eu fui para a roça, na mesma da hora fui para a roça. Você sabe o que eu fiz? Cheguei lá, tinha as pedras aqui, ó, cheio de pedra, um morrote, e eu encostei o meu rosto no chão, quente, e comecei a orar, pedindo a meu Deus, Senhor, meu Deus, tenha de misericórdia da minha família, porque está acontecendo isso. Irmão, de repente, não demorou muito não, porque já teve oração de eu passar a noite todinha orando, pedindo a Deus a revelação, e Ele veio me mostrar já o dia amanhecendo. Aleluia. Aleluia. E agora ali, demorou pouco, irmãos, quando eu ouvi a voz. Tem pessoa, irmão, que diz assim, olha, um bando de crente mentiroso, que Deus não está falando com ninguém. Irmão, Aleluia, Deus. irmão, misericórdia. Aleluia. E naquele momento, amados irmãos, quando eu ouvi aquela voz dele dizendo assim, que já tinha tomado as providências, eu só ouvi assim, olha, eu já tomei as providências. Nunca mais tu vai ouvir isso. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. E o gado pastava ao redor, onde eu estava tirando aquela semente, eu saí pulando dentro daquele capim, dando grito, sozinho, irmãos. Sozinho. Eu estou contando isso, não é para me engrandecer, não, é para a honra e glória de meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aí hoje, há poucos dias, fizemos aqui um churrasco aqui, agora final de ano, e eu olhando assim para minha filha com aquela alegria. Isso já vai fazer quantos anos? 6, 7 ou mais. E eu fico olhando para minha filha e me lembrei disso, irmão Valdemar. Naquele dia que nós estávamos ali, ela cantando aquele hino maravilhoso, eu olhei para ela assim e comecei a pensar, Deus, Tu és maravilhoso, aleluia. Aleluia. Agora, amados irmãos, agora eu quero dizer para você, não diga não para Deus. Aleluia. Você lembra de Jonas? Deus disse, Jonas, filho de Amitai, levanta-te, apronta e vai para Ninive pregar, porque o pecado de lá já chegou nas minhas narinas. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, mas foi para ir ao contrário. Ele se levantou para ir para longe de Deus, achando que estava saindo para longe de Deus. E a Bíblia diz que aí ele saiu, foi para a cidade de Jope, comprou a passagem, embarcou no navio. E a Bíblia diz que agora Deus, a Bíblia diz que Deus ali mandou uma grande tempestade para assolar aquele navio. E a Bíblia diz que ele já estava quase achando que ia morrer. De repente o capitão do navio desce lá no porão do navio, estava lá Jonas dormindo, o homem de Deus dormindo, irmão, tranquilo. Aleluia, Deus. Tranquilo. Faz eu me lembrar há poucos dias, Aleluia. a minha esposa doente, e eu clamei a Deus e dizia assim, olha Deus, pensei assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí de repente, Deus me mostrou em visão, uma muralha de fogo, uma cidade sendo destruída, e agora alguém dizia assim, vai, ora, ergue a tua mão, e eu cheguei assim no mundo que nesse aqui, ali eu colocava a minha mão, e o fogo ia apagando. Ele disse assim, olha, as coisas acontecem porque vocês não oram, as coisas acontecem porque vocês não repreendem. Tudo aquilo ali eu ouvi, e um dia eu contei para ela e para o meu sogro. Aleluia,
amados irmãos, muitas das vezes somos culpados porque nós não usamos a autoridade de Deus. Nós não usamos aquilo que Deus nos deu, o poder que Deus nos deu, o mesmo poder que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu lá nos céus e na terra. Ele passou para mim e para você. Portanto, vá a todo o povo do mundo e faça que seja meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a outra frase que diz: e lembra que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E muitas das vezes nós esquecemos dessa palavra de Jesus, que ele disse: lembra que eu estarei com vocês até a consumação do século. Aleluia, Deus. Amado, então aquele homem estava dentro do navio, tranquilo, deitado, Aleluia. e os outros perecendo. Alguém desse ali disse: homem, o que tu faz aqui? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu nome? De que povo tu és? Ele disse: eu sou hebreu e adoro o Deus que fez o mar e a terra, mas eu estou fugindo dele. Então, amados irmãos, ali naquele momento ele disse: olha, então vem para cá. E eles começaram a remar, jogando a carga do navio na água, sobre a água. E agora ali disse: não, vamos tirar a sorte aqui. A única coisa aqui, o único jeito aqui é nós tirar aqui uma sorte aqui, para ver quem é o culpado. Aquelas pessoas aqui da embarcação, menos aquele homem de Deus, já tinha orado, já tinha clamado o seu Deus. E ali tiraram a sorte recaiu sobre Jonas. E Jonas, naquele momento, quem sabe, de cabeça baixa, e os homens disseram: agora, Jonas, o que nós vamos fazer contigo, homem? Ele disse: me pegue e jogue dentro da água. Aleluia, E meu o Deus. mar vai se acalmar. E assim fizeram, jogaram ele dentro da água. Observe que ele podia muito bem, irmão Raimundo, dizer, clamar o Papai do céu, clamar a Deus, que Deus está pronto para perdoar a falha, o pecado. Não tem pecado que Deus não perdoe. Ele disse que embora nossos pecados sejam da cor de sangue de carmesim, quer dizer escuro, mas ele deixa branco que nem a neve. Então, amados irmãos, naquele momento ali pegaram aquele homem, ele aceitou ser jogado nas águas do mar. E a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe, o peixe pegou ele desceu para a entrega do peixe, depois o peixe desceu com ele até o fundo do mar. Nós não devemos esperar chegar ao fundo do mar, não. Aleluia. Aí quando ele chegou lá no fundo do mar, aí ele lembrou de Deus. A Bíblia diz que ele lembrou de Deus e foi clamar a Deus, foi orar a Deus. Aí agora Deus ordenou ao grande peixe: agora vai, solta o homem lá na praia. E ele levou e soltou o homem lá na praia. Agora o homem disse: Senhor, eu vou pregar a tua palavra. E ele começou a entrar na cidade, a caminho de um dia, dizendo: daqui 40 dias Nínive será destruída. Daqui 40 dias Nínive será destruída. A pregação dele só era essa, irmão: daqui 40 dias você será subvertida. Então daqui 40 dias Nínive será destruída. Daqui 40 dias Nínive. Aí o povo começa a ouvir aquilo. Então nós não devemos parar. A nossa missão é pregar a palavra de Deus. Eu estava ali na minha igreja, ali na igreja onde eu congrego, no templo sede, ali na casa de Tauba. Aí o nosso pastor William, ali ele disse assim: irmão Raimundo, você está incluído no culto de missão. Nós já vamos botar um nome aqui para vocês, vou arrumar aqui o nome para vocês, vamos colocar o nome do grupo aqui de Kadosh. Então, amados irmãos, eu não sei qual é o primeiro dia do meu culto de missão ali, que vai ser, porque ele disse que vai organizar tudo, mas ele quer nós naquele culto ali de missão. Então, muitas das vezes eu digo para ele assim: pastor, eu sou analfabeto, eu não tenho leitura, eu não tenho como, talvez eu não dou conta de acompanhar. O homem de Deus, a mulher de Deus, seja lá ele quem for, a tendência dele é dar desculpa. Porque é Deus quem coloca a palavra dentro do coração do homem, é Deus que coloca a palavra na boca do homem. Vocês já ouviram quando Jesus disse assim: raça de cobra venenosa? Aleluia, meu Deus. Jesus falou duro. Como que vocês querem falar coisas boas se o coração de vocês é mau?
Amado, pode ter sido duro ali naquele dia que Jesus falou aquilo. Eu estou falando de Mateus 12, versículo 36. Aleluia. Então, amados irmãos, é duro, às vezes é duro para as pessoas ouvir aquilo ali. Mas é para despertar, para as pessoas começar a trazer a palavra de Deus para dentro do coração das pessoas. O Tiago descreveu, conforme encontramos no capítulo 1, no versículo capítulo 1 do livro de Tiago, no versículo 22. Não seja apenas ouvinte desta mensagem, mas ponha ela em prática. Porque aquele homem que não pratica, ele é semelhante àquele homem que se olha no espelho e ele olha bem a sua fisionomia, a sua aparência, depois ele joga o espelho para lá. Ele não se importa mais e ele esquece da sua aparência. Mas aquele que dá a liberdade é aquele que presta atenção à palavra de Deus, aquele que traz para dentro de si e prega a palavra de Deus, que dá liberdade a outras pessoas a serem crentes. A Bíblia diz que Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Tudo aquilo que essa pessoa fizer. Aleluia. Deus vai abençoar, porque Ele tem a palavra de Deus. Ele zela pela palavra de Deus. Então, amados irmãos, agora observe, voltando lá no Jonas. Agora Jonas está lá na praia. Agora ele levanta, obedece, prega ali a palavra de Deus, sai anunciando a palavra de Deus. Mas vocês já observaram quantas descidas o Jonas levou 7, ele desceu 7 vezes e Deus operou 7 milagres, irmãos, na vida dos obedientes. Que bom esse Deus nosso, embora às vezes somos desobedientes, e Ele ainda está operando um milagre, irmão, para despertar as pessoas. Ele ainda está operando um milagre para despertar o homem desobediente. Aleluia, Deus. Então, amados irmãos, ao observando a palavra de Deus, quando Deus disse: levanta-te, apronta-te e vai para Nínive pregar a minha mensagem, pregar a minha palavra. A Bíblia diz que ele se levantou, ele desceu, lá na Bíblia está escrito assim, que ele desceu para Jope, e a Bíblia diz que ele era descendo, aí foi a primeira descida, aí agora ele desce, compra passagem e desce para a beira do mar, para a beira do rio, chega lá, ele entra no navio, já é a segunda descida. Quando ele está dentro do navio, é a terceira descida. Ele desce para o porão, essa é a terceira descida. A quarta descida, amados irmãos, observe que os homens jogaram ele de cima do navio nas águas. E agora esta é a quinta descida. Agora nós vimos quando Deus mandou o peixe pegou aquele homem, ele desceu mais um pouco para as entranhas do peixe. Aí depois ele desceu para o fundo do mar, que foi a sétima descida. Então, amados irmãos, o desobediente só sofre, o desobediente só passa por dificuldade. Mas quando o homem volta para Deus, quando nós vimos ali, quando ele estava lá no fundo do mar, dizendo: olha, agora que tudo acabou, não tem mais jeito, a minha vida já não tem mais jeito. Agora ele começa a orar a Deus, e Deus responde a oração do homem. O tanto que Deus é maravilhoso. Mas eu disse para vocês que Deus operou 7 milagres na vida de Jonas. A Bíblia diz que o primeiro milagre foi quando ele mandou aquela tempestade. Aquela ali, irmão, aquele primeiro milagre, aquelas coisas acontecendo de ruim, e o vento, a tempestade horrível, irmão. Era para ele já ter dito assim: olha, Senhor, eu estou reconhecendo isso aqui. Que é pela minha desobediência. Eu quero voltar, eu quero pregar, eu quero anunciar a tua palavra, eu quero aquela missão que tu me deu para fazer. Aleluia. Então, amados irmãos, mas o homem não quis, amados irmãos, ele endureceu o coração. Foi preciso que Deus fizesse um outro milagre, fizeram a sorte recair sobre ele, para dizer: foi tu, é tu, o culpado é tu. Então, Aleluia, meu Deus. E ele de coração duro, foi obrigado Deus preparar uma baleia. E a Bíblia diz que quando eles lançaram, a baleia pegou ele e colocou lá no ventre dela. E ali foi outro milagre, que ele ficou com aquele homem dentro do peixe durante 3 dias, irmão. É coisa de encabular, irmãos. 3 dias. Deus
operando esse milagre, disse: olha, não vai ser morto, vai continuar aqui com vida. Baleia, tu não mata ele, baleia não vai ser destruído. Olha, agora o homem vai até o fundo do mar. Aí ali, amados irmãos, foi a ordenança de Deus. Aí agora, quando o homem ora, Deus não vai operar mais um milagre. Aí a Bíblia diz que ele disse assim: agora vai lá para, que era o sexto milagre. Se você olhar na Bíblia, está escrito isso, irmão, era o sexto milagre. Aí ele vai até a beira da praia. Ali Deus opera mais um milagre, disse assim: ó, lança na praia. E ele lançou ele lá firme, o homem, né? Pronto, irmão, sem nem doença, sem nada quebrado. Foi tanto que ele entrou na cidade pregando a palavra de Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, mas quem vai capacitar o homem, nós vimos que é o Espírito Santo de Deus. E quando ele vier sobre vocês serão minhas testemunhas, se diz a palavra de Deus. Vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e no lugar mais distante da terra. Aí, então, amados irmãos, nós sabemos que ele disse: olha, vocês ficam aqui, aqui em Jerusalém, porque o Papai do céu vai cumprir aquilo que ele prometeu. Se Deus te prometeu, ele cumpre, irmão. Agora, o homem muitas das vezes promete e não cumpre, mas se Deus prometeu, ele cumpre mesmo. Agora eles ficaram ali, aquele pessoal ali em Jerusalém, de repente, quando escutaram aquela zoada daquele vento, um vento muito forte, de repente encheu o salão onde ele estava, de porta trancada, e ali ele olhar e vir assim, parecia chama de fogo. Cada um foi tocado por aquela chama e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Agora ali, amados irmãos, enquanto ele estava ali, quem sabe rolando pelo chão, eu não sei como é que está, o que estava acontecendo, mas era a ponto de alguém dizer assim: esses homens estão bêbados, né? Esses homens estão bêbados. E aí Pedro começa cheio do Espírito Santo de Deus, levantou, bateu a poeira, e agora eu posso explicar o que está acontecendo. Eu posso explicar o que está acontecendo agora. É uma palavra, irmãos, que muitas pessoas às vezes não entendem, porque eles vêm a dizer que mulher, em muitos lugares por aí, pessoas dizendo que mulher não tem a autoridade de pregar, somente para ouvir, interpreta as coisas erradas, irmãos. E agora observe, ali, ele disse assim: olha, agora eu sei o que está acontecendo. Eu posso explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Joel escreveu. Aleluia. Nos últimos dias, disse Deus: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. E os seus filhos e as suas filhas anunciarão o meu evangelho. Aleluia. Como, amados irmãos, como que a palavra está dizendo ali: o vosso filho e as vossas filhas anunciarão a minha palavra, aleluia, o meu evangelho. Então, amados irmãos, e parece que eu estou vendo Pedro saindo ali muito entusiasmado com aquilo ali, e agora ali ele começou a pregar a palavra de Deus e começou a operar milagre, e agora ele já opera milagre naquele coxo, naquele homem que era coxo, e na mesma da hora o pessoal começou a se alvoroçar, achando aquilo ali horrível, achando aqui que ele não poderia fazer aquilo, porque ele dizia que não era para pregar a respeito de Jesus Cristo, não era para pregar a ressurreição, mas eles estavam pregando, eles estavam fazendo o hino de Jesus e pregavam e fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Aí de repente alguém chega para Jesus. A Bíblia diz que, conforme está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz que estava ali Pedro diante de um grupo de pessoas que se dizia superior. E agora Pedro, tu vai pregar esta palavra ou tu vai parar? Ele disse: olha,
em nenhum outro há salvação, também porquanto debaixo do céu, aqui na terra, nenhum outro nome foi dado, aleluia, por qual devemos ser salvos. Ele tinha certeza que é só através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que ele estava naquele dia, a qual João escreveu, que o próprio Jesus dizendo assim, conforme João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai assim não por mim. Aí ele trouxe aquela palavra para dentro dele, ele tinha que pregar, ele tinha que falar aquilo ali, ele tinha aquela certeza. Então, irmãos, se nós temos a certeza que Jesus é o Salvador, acredite, porque ele é o Salvador. Então, amados irmãos, uma coisa que me chama a atenção, muitas das vezes, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos pregar, podemos louvar a Deus, cheio do Espírito Santo, mas tem um outro porém. Observe a vida de Estevão, amados irmãos, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria do Espírito Santo de Deus. Agora aquele povo cercaram ele, a Bíblia diz que era muitas pessoas, cercaram ele ali e começaram a interrogar e começaram a querer apedrejar, e de repente já estava apedrejando mesmo, mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu, e viu o céu aberto e viu o Filho de Deus ao lado do Pai, e então ele disse assim, olha, eis que eu vejo o nosso Senhor Jesus Cristo ao lado do Pai. E a Bíblia diz que na hora que ele falou isso, aquele povo avançaram para cima dele e começaram a tirar pedra e começaram a tentar mesmo matar, e de repente eu fico assim observando na última palavra dele. Vocês já observaram a última palavra de Estevão? A Bíblia diz que ele se ajoelhou, irmãos, ele se ajoelhou e pediu a Deus, Pai, perdoa eles por esses pecados, não castigue eles, porque eles não sabem o que faz. Então o homem cheio do Espírito Santo de Deus é esse, não é somente aquele que pula, não é somente aquele que fala em língua, mas também é esse que está pronto para morrer. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito de Deus. Então, amados irmãos, essa vida, ides, às vezes não é fácil. Essa vida aí, às vezes ela não é boa, às vezes ela não é boa para você mesmo, porque te traz sofrimento. Mas lá na frente ela vai te dar gozo, porque o céu, amados irmãos, vai estar aberto para no dia do julgamento. Você vai vir um dia do julgamento, se você subir, se você for um daquele que está no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, se você for um daqueles abençoados, porque lá está escrito assim, feliz e abençoado aqueles que foram incluídos na primeira ressurreição, porque eles vão ser sacerdotes de Deus, de Cristo Jesus, e a segunda morte não tem poder sobre eles mais. Então, amados irmãos, se você for um daqueles, pegue a palavra de Deus, pregue, faça a missão de Deus, porque está preparado. Jesus disse assim, eis que cedo vem e trarei a minha recompensa para dar de acordo a cada um tem feito. Eu estou falando de Apocalipse 22, aleluia. Eis que cedo venho e trarei a minha recompensa para dar de acordo a cada um tem feito. Então, meus queridos, amados irmãos, quando observando os homens de Deus, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, mas nós vimos Paulo, mas nós vimos Silas, ali dentro de uma prisão, ensanguentado, já não tinha mais, e quem sabe, se o homem não tivesse o Espírito Santo de Deus, quem sabe, para ele já não tinha mais saída, porque eles estavam presos. Eles tinham sido açoitados com vara, o sangue estava correndo nas suas costas, e a Bíblia diz que era perto da meia-noite, e eles começaram a orar, e depois louvar a Deus. Eles oravam e louvavam a Deus. Aí de repente houve-se um terremoto, estremeceu, um terremoto que estremeceu os alicerces e as cadeias.
a coisa que estava prendendo as pernas dele ali, quem sabe aqueles cadeados, foram tudo solto, as portas se abriram. Então a chave é essa, é orar e glorificar a Deus. Louve a Deus, a irmã louva a Deus, canta, pois continue, aleluia. O irmão prega, pois prega, irmão, aleluia. Prega a palavra de Deus, que as portas serão abertas. Amém, irmão? Eu agradeço a Deus e o irmão pela oportunidade, em nome